I speak to you today with feelings of profound sorrow. Throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother, was an inspiration, an example to me and to all my family. And we owe her the most heartfelt debt any family could owe to their mother, for her love, affection, guidance, understanding, and example. Queen Elizabeth was a life well lived. Para onde vai o Commonwealth? No Terraço Cast de número 338. A abertura que vocês ouviram, a primeira parte dela é o primeiro discurso dado pelo atual rei da Inglaterra, né? O rei Charles III. E a segunda parte é ele se irritando pela segunda vez em alguns dias com uma caneta. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos. Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez. Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da noite de 15 de setembro de 2022, uma quinta-feira. Não tô em Ourinhos dessa vez, eu tô no Rio de Janeiro. Tô mandando aqui pra vocês diretamente de Copacabana para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Nesse 338 me acompanham elas que, você sabe, compõem o trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Raquel de Sá, tudo bem? Alô, alô, terraceiros e terraceiras. E Caio, né, esse nosso maravilhoso âncora, que já peço desculpas aqui, né, da demora do envio, né, da minha participação, mas é porque fazer previsão do tempo em de última hora, assim, com tantas coisas pra cobrir, esse frio, essa chuva. É muito complicado esse trabalho de pessoa do tempo, viu? Complicado. Vou ver se eu consigo um aumento aqui, né, onde eu trabalho dos tempos. Mas bom, como vocês todos só vieram para isso, eu vou contar aqui pra vocês que na previsão do tempo pra essa semana faz frio, muito frio, né? Eu vou ali para o litoral, né? Então, por favor, aquelas pessoas que mandam energias positivas, vamos mandar pra mim que no momento que você ouvir este podcast, se você estiver ouvindo, quando ele foi liberado, eu estarei, né, ali no sol, mas no frio. Então é isso, gente. Parece que, como eu falei pra vocês, né, enquanto eu estava em Londres, aquela cidade que tem fama de tempo feio, é aqui em São Paulo que eu vou encontrar o frio e a chuva e o tempo cinza. Fala, Renata Couto, tudo certo? Oi, Caio, amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, como sempre, com o Boletim Internacional, e essa semana eu vou comentar com vocês um pouco sobre o relatório de inflação dos Estados Unidos e como é que está a inflação aqui no país. Tudo bem, Fernanda Mello? E aí, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês mais uma semaninha. Maravilha, vamos então ao 338. Raquel, agora temos Rei Charles III, né? O 3, do jeito que você quiser falar aí. Quais são os próximos passos? O que é que pode acontecer ao Commonwealth? E agora, justamente, né, puxei esse gancho aqui da minha cidade preferida, Londres, para falar sobre, né, as mudanças que estão acontecendo por lá. Então, no último episódio, a gente fez aquela pontinha aqui, né, obviamente não tinha como a gente não falar da morte da Rainha Elizabeth. E eu deixei ali para vocês, né, vamos ver o que vai acontecer. Agora, já passado aí mais de uma semana da morte da rainha, há um pouco mais de clareza, né? Então, eu não vou passar aqui por todos os pormenores, né, do que está acontecendo com o corpo da rainha, mas, de maneira geral, o que acontece é que logo depois que ela morreu, o trono já passou, né? Enfim, já até da parte... Na verdade, o que eu achei interessante é que o próprio anúncio ali da morte da rainha já foi feito falando sobre o rei, né? Então, a rainha Elizabeth morreu e tal, e o rei, né? His Majesty the King, né? Charles III e blá, 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 né? Então, o rei já vem assim, já é automatizado, né, o negócio.
Então, depois da morte dela, o corpo dela tá sendo velado e ele passa por muitos lugares, né? Ele ficou um tempo lá no palácio onde ela estava, quando ela faleceu. Aí depois ele foi pra... acho que ele passou em mais algum lugar no meio do caminho, que eu não me lembro. E aí está em Westminster agora, né? A cerimônia, né, do enterro mesmo, né? Vai ser no dia 19. E aí, no momento em que eu gravo esse podcast, já tinham pessoas ali fazendo fila pra conseguir passar e, enfim, prestar suas homenagens ali à rainha. Então, filas que provavelmente estavam sendo estimadas que as pessoas iam ficar mais ou menos 30 horas na fila pra conseguir ver ali o corpo da rainha, enfim, e deixar a sua mensagem final. É impressionante o tamanho, o poder, o quanto essa rainha era amada, né, ao redor do mundo. É impressionante. Então, assim, infelizmente eu não tava mais lá em Londres, né, mas eu gostaria de ter vivido esse momento muito histórico, né, pessoas que eu conheço que estavam por lá falaram como foi. Eu ouvi muito, né, muitos relatos, eu ouvi ao longo dos últimos dias, eu ouvi em muitas fontes diferentes, né, eu ouvi, enfim, da BBC, da Economist, do Financial Times, todos eles fazendo ali uma homenagem à rainha, falando da sua vida. É impressionante, né, veículos diferentes falando, e todos eles falando do poder da rainha, da importância dela em modernizar a monarquia, em fazer do Reino Unido o país, né, que é hoje, né, a potência que é hoje. E muitos dessas reportagens que eu ouvi, etc., mostrava ali as pessoas, né, no Palácio de Buckingham, fazendo vigília, mandando mensagens, assim, impressionante, né, a rainha ela conseguiu com maestria, né, ter esse papel neutro, né, desse peso institucional neutro no cenário político, econômico e social do Reino Unido por 70 anos. E agora, né? Aí agora é aquela pergunta, né? O que acontece agora? Bom, agora, como eu falei, imediatamente o rei Charles já tomou posse. Uma das coisas que eu ouvi muito falar, mas daí foi muito mais no meu ciclo ali social de amigos, né? É que, as pessoas não gostam dele, ele não é muito querido. Obviamente, a gente teve toda aquela questão, né? Ele passou por um momento muito sombrio, vamos dizer assim, muito desafiador, que foi a morte da princesa Diana, né? Quando eles já estavam separados. Então, primeiro eles se separaram, o que já foi bastante, né, escandaloso pra época, para a família real, etc. E depois que ela foi, né, enfim, foi um acidente bastante polêmico, né, porque ela estava sendo seguida, ela e seu novo companheiro ali sendo seguidos por paparazzis e sofreram um acidente de carro. Então, assim, foi muito pesada a morte dela e pesou muito contra ele, porque ela era muito adorada, né, muito, muito. E aí depois, gente, depois do The Crown, eu acho que piorou muito, porque pintam ele ali como uma pessoa muito difícil, né, de um temperamento muito complicado. E aí, depois dele se separar, ele casou novamente com a Camila. Então, fica toda aquela sombra, né? E aí, né, os filhos dele são ali, né, filhos da princesa Diana, que faleceu, órfãos de mãe. Então, é tudo muito polêmico, né? Então, já não havia toda essa certeza que ele seria tão popular assim, conseguiria, né, usar ali, fill the shoes, né, ocupar o espaço da mãe com tanta maestria. Claro que ele ainda vai ter um tempo, vamos ver o que acontece. É mais interessante também que eu vi algumas pesquisas que mostram que a opinião sobre ele mudou radicalmente depois que ele virou rei. Então, assim, o apoio a ele cresceu muito depois que ele virou rei. Então, tem essa também, eu acho que ocupa um espaço no imaginário e na coletividade britânica que é impressionante. E o que eu acho mais interessante é que quando a gente olha para outras monarquias, as pessoas até esquecem que são monarquias, né? Então, quando a gente olha para a Suécia, quando a gente olha para Espanha, né? Ninguém nem lembra. Quando se fala de rainha, de monarquia, todo mundo pensa no Reino Unido. Então, realmente vai ser um desafio muito grande pro rei Charles agora, conseguir manter essa unanimidade que era a mãe dele. E, do ponto de vista, como eu falei, né? Falei rapidamente no último episódio, se tudo der certo, essa transição, né, de poder vai ser muito smooth, né? Vai ser muito tranquila, né? Porque esse é o grande objetivo, né? Ser esse peso institucional neutro. Então, se tudo correr como planejado, o rei vai seguir com esse enfim, eles falam muito isso, né? O sense of duty, né? Se entregar totalmente a vida ali para o serviço ao país. Mas a rainha também tinha uma coisa muito importante, que ela conseguia exercer esse papel sem mostrar a sua opinião pessoal, né? Então, conseguindo participar da cena política, dar espaço, por exemplo, para os países da Commonwealth que poderiam não ter espaço, né? Em discussões que eles poderiam não ter espaço no palco global, eles conseguiam via, né,
por serem membros da Commonwealth. Mas tudo isso era feito, era aquele trabalhinho de formiga, aquele bordado muito, muito bem feito. E, não sei, o Charles, como príncipe, ele tinha seus posicionamentos, ele veio se colocando nos últimos anos como uma voz muito ativa na área de meio ambiente. Então, não se sabe se ele vai seguir nessa toada, porque eu ouvindo também um especialista falando, o Charles, ele tem essa posição e tal, mas a gente sabe que essa é a posição dele. Da rainha, a gente nunca soube se era essa a opinião dela. Então, assim, vamos ver se o Charles vai conseguir manter isso, e se ele não mantiver, se ele vai conseguir, enfim, colocar o seu próprio estilo, personalidade, maneira de ser e de liderar, e que vai ser aprovado, né, e vai ser positivo. E eu acho que um dos próximos passos agora é ver se algum dos países ali que fazem parte da Commonwealth, como Austrália, Nova Zelândia, tem uma série de países na África, alguns países também no Caribe, que fazem parte da Commonwealth, né, se eles vão querer sair, porque esses países têm a rainha como sua chefe de Estado. Então, será que eles, né, já se fala um pouco, já estava se falando em, por exemplo, a Austrália se tornar uma república, né? Então, apesar de ter ali, enfim, obviamente, todo o seu sistema político, né, completamente independente, ainda tem ali a monarquia, né, o rei hoje como chefe de Estado. Então, saindo a rainha, será que eles vão conseguir manter isso, né? E se eles não conseguirem manter, qual será que vai ser o impacto disso para a sensação, para o próprio senso de coletividade no Reino Unido, né? E aí isso vai além do senso de coletividade, do poder ali, do soft power, quando se trata de política externa, e que isso sempre foi muito importante, né, para o Reino Unido, esse posicionamento, tanto via Commonwealth, quanto via monarquia, e o que se trazia junto ali de todos aqueles países unidos em volta ali do Reino Unido, da monarca, representando muitas vezes, né, posições como um uníssono ali. Então isso a gente pode achar que é pouco, mas, né, principalmente nas relações internacionais, na diplomacia, esse trabalho de formiguinha, esse passinho menor, esse bordado muito detalhado, ele é muito importante. Então acho que, enfim, esse é o que a maior parte dos especialistas agora vai ficar de olho. É lógico que em relação ao cenário econômico, político, principalmente de curto prazo, imediato, vai fazer uma diferença, né? Aí realmente tá todo mundo de olho na Liz Truss, né? No que ela vai fazer. E, gente, eu descobri, ouvindo mais alguns especialistas, que não fui só eu que achou um pouco confusa, né? O plano econômico ali para segurar os preços de energia no Reino Unido. Muita gente achou confuso. O plano hoje a gente tem mais alguns detalhes, né? Que é que o custo estimado é de 150 bilhões de libras de limitar os preços de gás natural. É claro que é muito difícil estimar, porque a gente não sabe até onde vai o preço do gás natural, quanto tempo ele vai ficar tão alto, mas assim, é muito dinheiro e, obviamente, muitos especialistas também falando que a melhor coisa a ter sido feita nesse momento, ao invés de você limitar o preço para todos, é você dar auxílio para quem mais precisa. Então, para a camada mais pobre, para as empresas realmente menores, né, para os pequenos negócios e não across the board, né, para todo mundo, que é o que eu sempre falei, enfim, muitos especialistas falam sobre a situação brasileira também, né? Subsidiar a gasolina vale a pena, faz sentido, é o dinheiro do contribuinte, é melhor gasto, é a priorização do gasto público da melhor maneira, ou seria muito melhor você focalizar o auxílio em quem mais precisa, né? Gasolina não o consumo direto da gasolina, da mesma maneira que no Brasil não tá atingindo a classe mais pobre, né? Sim, o indireto, o diesel, o alimento, etc. No Reino Unido, você fazer um cap ali, manter o cap no valor de abril para todo mundo, você vai estar pegando um monte de gente ali que não necessariamente precisaria desse valor controlado, né? Desse desconto, desse subsídio, é a palavra correta, né? E isso, ao mesmo tempo, você não incentiva a economia, né, de energia, principalmente dessas famílias, dessas empresas que não precisariam necessariamente desse subsídio. Você não diminui a demanda. E tem uma questão importante que parte ali, sim, de campanhas públicas, etc., de redução de desperdício, etc, etc. Então é isso, gente, um grande desafio pela frente. Eu acho que em termos de monarquia a gente vai demorar um tempo ainda pra ver. Muita gente esperava ali que, então o Charles abdicasse em nome do seu filho, né, do William, que claramente tá muito pronto pra ser rei, e sua família inteira ali com toda a cara de monarquia, mas não foi isso que aconteceu, então devemos ter aí ainda alguns anos aí de reinado. Mas é claro, tudo isso, se já é difícil de saber as cenas dos próximos capítulos políticos, imagina da monarquia, né, em que tudo é guardado a 7 chaves, até o próprio sentimento, sensação, personalidade de todos os seus membros. Então é isso, gente, acompanhemos então, voltamos com essa novela, antes era a novela Brexit, né, agora a gente vai ter a novela Charles, unida a novela Charles com o episódio Liz Truss, então vamos aguardar. Por um lado, temos um planejamento que estava na mesa por muito tempo, o tal Plano London Bridge, que está sendo executado agora. Por outro, diz aquele velho ditado, o mundo é dividido
dividido entre quem sabe fazer e quem tenta fazer. De fato, Elizabeth II participou de diversos momentos de estabilização em seus 70 anos de reinado. Claro que são situações completamente diferentes. Hoje existe uma cobertura ao vivo das coisas, né, por causa das redes sociais e tudo mais. Porém, será que Charles, que já se irritou nesses primeiros dias 2 vezes só com canetas, terá essa mesma manha de estabilização e de calma em momentos necessários? Ele, tal qual Liz Truss, da qual a Raquel falou com mais detalhes no episódio anterior, o 337, ele entra em uma época em que liderança importa muito, porque os problemas são os mais diversos possíveis. Fica a dica para a vida e para os negócios. Sim, procedimentos bem estabelecidos importam, mas ter as pessoas certas tocando esses processos faz sim toda a diferença. Vamos observar o futuro disso tudo e como as coisas irão se desenrolar. Certamente o que tiver de mais relevante você ficará por dentro aqui neste glorioso podcast. Quer encontrar o Terraço por aí? Só olhar a nossa Linktree. Lá estão nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e no TikTok. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Então foi divulgado, né, nessa terça-feira o relatório de inflação do mês de agosto. A inflação anualizada caiu pelo segundo mês consecutivo, né, tá em 8,3%, mas ainda continua muito alto e muito acima das expectativas. Então esse número de agosto, né, 8,3% anualizado, ele vem abaixo do que foi o mês passado, de julho, né, de 8,5%, e também abaixo do que tinha sido recorde nos últimos 40 anos, de 9,1% em junho. Mas ainda assim os preços subiram 0,1%, né, o mensal, né? Se a gente pegar só o índice mensal em agosto. Se a gente tirar os preços mais voláteis, né, que é o de alimentos e energia, e chegar só no core da inflação, o aumento no mês de agosto dos preços nos Estados Unidos foi de 0,6%, que foi o dobro do que aconteceu no mês anterior, de 0,3%. O que aconteceu foi que o preço da gasolina caiu bastante, né? A média nos Estados Unidos estava em cerca de $5 o galão, caiu para 3,71 dólares, né, o galão. Então isso acabou reduzindo a inflação, mas o core ainda continua muito alto. Os preços têm sido pressionados principalmente pelo custo de aluguel, o custo com saúde e também a compra de automóveis novos. Esse relatório, né, ele veio bem acima das expectativas, acabou derrubando o preço das ações, mas continua pressionando o Fed para continuar subindo os juros, né, para trazer a inflação para a meta que é de 2% ao ano. O Jeremy Powell, né, que é o presidente do Fed, já falou que vai precisar ver vários meses aí de inflação caindo, de inflação baixa, para parar com essa tendência de aumento de juros. E o Fed tem uma reunião na semana que vem, e a expectativa é que os juros continuem subindo, né? Mas pela terceira vez consecutiva, a expectativa é que a taxa de juros vá para 3 ou 3,25%. Isso acaba, como vocês sabem, né, tendo impacto também no mercado de ações e no mercado de moedas, digamos assim, no mundo inteiro, porque cada vez que o Fed aumenta os juros, a tendência do capital é vir para os Estados Unidos, e isso acaba fortalecendo o dólar com relação a outras moedas. O custo, né, de financiamento das casas aqui nos Estados Unidos subiu muito, né, tá cerca de 5,9% ao ano o custo das hipotecas, né, esse é o maior nos últimos 14 anos. Então tem toda aí também uma briga nessa questão da inflação, ela tem um impacto não só na economia, mas também na questão política, né, a gente tem eleições midterm aqui nos Estados Unidos, e aí tem toda essa briga, né, dos republicanos que culpam os democratas, o Joe Biden, pela inflação. O pacote de estímulos que o Joe Biden aprovou de 1,9 trilhões pode, claro, ter impacto, né, na inflação. A gente sabe que não é só isso, né? A inflação também subiu por causa da disrupção das cadeias produtivas por conta da pandemia do Covid, por causa da guerra com a Ucrânia, aumento no preço dos alimentos, aumento no preço do petróleo, mas existe também, né, essa culpabilização, digamos assim, do governo, que não tem dado respostas suficientes para a população em termos de inflação. O Joe Biden, né, tem comemorado, né, ele conseguiu aprovar o que ele chamou de, né, a gente já chegou aqui até falar no podcast sobre aquele lei de redução da inflação, que na verdade é uma lei que permite que o governo dos Estados Unidos negocie com as farmacêuticas os preços de medicamentos e também uma série de estímulos aí para a economia verde, mas isso ainda não tem tido muito impacto. Mas o que a gente vê, né, a expectativa, se a gente for ver assim, que vários economistas estão falando, é que a inflação nos Estados Unidos pode ter chegado no pico, né, a gente já vê
algum arrefecimento, ainda que lento, ainda que mais lento do que o esperado. Então o cenário pode, de repente, ficar mais positivo para os democratas nos próximos meses e ficar caracterizado aí que a inflação já chegou no seu máximo e a tendência agora é cair, devido inclusive às novas medidas que o governo anunciou. Então isso é uma questão da gente ainda ver, né? E foi divulgado também no Reino Unido, agora hoje na quarta-feira, quando a gente está gravando o podcast, a inflação anualizada de 9,9%. Também ficou um pouco abaixo do mês anterior, mas ainda muito alto, né? Uma inflação de quase 10% ao ano no Reino Unido. E como a gente já comentou algumas vezes aqui no podcast também, né? A Europa tem uma margem de manobra menor do que os Estados Unidos, até porque os Estados Unidos está com a economia relativamente aquecida, principalmente em termos de emprego. A questão de emprego aqui nos Estados Unidos não é um problema, as pessoas reclamam muito mais da inflação, mas o desemprego ainda não é um problema, enquanto na Europa a gente tem não só a questão do desemprego, mas também a questão aí, né, de toda a proximidade da guerra da Rússia com a Ucrânia, o fornecimento de energia, o aumento de preço no gás e tal. Então a Europa está numa situação mais complicada do que os Estados Unidos, mas essa inflação que a gente vê mundial e que também atinge inclusive o Brasil é um problema para o mundo todo e que a gente vai continuar observando e comentando com vocês aqui no podcast. Você que já acompanha esse podcast e olha aspectos mais econômicos do que puramente mercadológicos, já sabia disso. Mas, caso não tenha sido essa a situação, saiba agora. A situação da inflação nos Estados Unidos definitivamente não está resolvida. A meta do Fed é de 2% ao ano de inflação e ela está acima de 4 vezes isso. Aparentemente, há quem levante a bandeira, ou fizesse isso até bem recentemente, de que logo Powell vai recuar da alta de juros, alguma coisa do tipo. Relembro a você um dado. Desde 1970, toda vez que o Fed sobe juros, ele só para de subir para estabilizar e depois cortar a Fed Funds Rate quando ela supera o CPI em 12 meses. A Fed Funds Rate está na faixa de 2,25 a 2,5 e o CPI para 12 meses terminando em agosto de 2022 está em 8,3%. Concorda essa inflação em 6,3%, tendo avançado de 6 para 6,3%. Ou seja, o core da inflação piorou. Inflação pode ter chegado ao pico, mas a missão ainda é muito longínqua, tanto em termos monetários quanto da retirada de incentivos. Bom notar que esse comentário é feito sobre a situação dos Estados Unidos, mas para que a gente não precise ficar repetindo as coisas, pensa aí que na Europa a situação é algumas vezes mais complicada. Muita calma nessa hora se você é do time já voltamos ao juro zero no mundo inteiro, porque pode ser que essa realidade que veio desde o pós-crise de 2008 até muito pouco tempo atrás tenha acabado. E se não acabado de uma vez, pelo menos acabado por alguns anos, até que a coisa seja efetivamente normalizada. Não vai ser fácil, não se empolgue com curto prazo, não se esqueça de olhar o todo. O Terraço pode ser parceiro da sua marca, sabia? Produção de conteúdo em texto, áudio, vídeo, do jeito que você precisar e com a entrega que tem o nosso jeitinho. Se você quiser saber mais sobre como isso é possível, olha na nossa Linktree o Contrate o Terraço. Nos chame que te contamos com detalhes. Fernanda, estão querendo colocar um teto de preços no petróleo? Como assim? Pois bem, nos últimos dias, o bloco dos países do G7, que são os 7 países mais industrializados do mundo, que são Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, eles confirmaram o seu plano de impor uma sanção diferente sobre a Rússia, que seria impondo um teto de preço ao petróleo russo. Qual é o objetivo? Ao mesmo tempo que se mantém aquela quantidade de petróleo disponível, né, mantém a oferta de petróleo e derivados da Rússia, porque o mundo precisa dessa quantidade, ao mesmo tempo priva a Rússia de uma receita essencial para a sua economia e para financiar a guerra. E o teto de preço é uma abordagem nova. A maioria das sanções energéticas ela vai no sentido de atacar na quantidade, né, nos volumes de exportação. Mas, como o mercado precisa dessa quantidade, né, para evitar um aumento de preços, esse plano vai focar justamente no preço. Mas, em vez de definir um novo preço globalmente para o petróleo russo, o teto provavelmente vai criar um sistema de preços multicamadas. E isso reduziria, mas não dizimaria a receita da Rússia sobre o petróleo. E aí, os Estados Unidos pressionam pelo teto de preço em resposta a um plano mais arriscado da União Europeia, que era de
proibir as importações do petróleo russo, né, de uma forma mais radical. Em junho, a União Europeia impôs um pacote de sanções sobre as importações marítimas de petróleo bruto a partir de 5 de dezembro de 2022 e as importações de produtos petrolíferos a partir de 5 de fevereiro do ano que vem, com algumas exceções, mas enfim. Essas sanções também proíbem as empresas da União Europeia de fornecer serviços financeiros, seguro de transporte para essas exportações de petróleo da Rússia para outros países, né, para países terceiros. As autoridades do Tesouro dos Estados Unidos sugerem que esse embargo da União Europeia pode reduzir as exportações da Rússia em 3 a 5 milhões de barris por dia. E isso acabaria desencadeando um aumento maciço de preços pela justamente a diminuição da disponibilidade. E aí, de acordo com o plano proposto, os transportadores e as seguradoras teriam que provar que elas estão apoiando o comércio de petróleo russo dentro do preço do teto, ou ainda abaixo dele. O comércio não autorizado acima desse preço exigiria que os compradores procurassem uma corretagem, né? Esses serviços que eu comentei de seguro e, enfim, questões financeiras de resseguro, por exemplo, fora dos países participantes, né? Fora dos países que estão participando dessas sanções. E esses serviços se tornariam mais escassos e, consequentemente, mais caros. Mas, sobre o teto de preço, muitos detalhes permanecem ainda incertos e esses termos devem ser acordados antes do 5 de dezembro, que foi aquela data lá da União Europeia, né? Quando as sanções vão entrar em vigor. E existem pelo menos 4 desafios para esse teto de preço. O primeiro desafio é o seguinte: como a Rússia vai responder a isso, né? A Rússia já ameaçou reter o petróleo dos países que aderiram ao teto de preço. Os defensores dessa ideia argumentam que isso é um blefe e eles observam que a Rússia tem a capacidade de armazenamento reduzida. Então, eles não teriam a capacidade de armazenar toda a sua produção, que interromper a produção na região da Sibéria Ocidental pode congelar os equipamentos e danificar a estrutura, a infraestrutura ali de petróleo. Mas é meio inocente achar que a Rússia vai simplesmente aceitar os preços muito mais baixos. O presidente Vladimir Putin pode apostar que cortar o petróleo russo vai causar um pânico no mercado, criando um choque de preços que enfraquece a ideia do Ocidente. Em segundo lugar, os compradores asiáticos. Como que eles vão agir? Eles vão tomar essas dores? Atualmente, a Índia e a China vêm desfrutando de descontos consideráveis para o petróleo russo e eles podem comprar o quanto quiserem. Esse comércio ainda é legal se não lidar diretamente com empresas ou indivíduos russos sancionados. Em teoria, o teto de preço permite que eles comprem o petróleo e produtos a preços ainda mais baixos. Mas a Índia e a China podem estar, como eu posso dizer, céticas quanto à adesão de um sistema de fiscalização e isso fica um pouco mais complicado para eles. Terceiro ponto. O que acontece quando o mercado tem vários preços? Então, a gente pode considerar como as exportações russas vêm evoluindo desde fevereiro. Depois que as empresas ocidentais pararam de comprar, a Rússia foi forçada a descontar o seu petróleo, mas encontrou muitos clientes dispostos. As refinarias do Oriente Médio, por exemplo, estão comprando petróleo russo, refinando e exportando produtos. Como a demanda por petróleo russo mais barata supera a oferta, o teto de preço pode criar vários preços. Pode criar justamente o preço global do petróleo, o preço limitado pelo teto e um preço sombra, como se fosse um câmbio paralelo, que se estabeleceria em algum lugar entre um e outro. E essa diferença, o spread, cria várias oportunidades de arbitragem no mercado. E por último, quarto e último ponto, o monitoramento e a fiscalização desse preço. Isso é bastante desafiador, porque os participantes do mercado conseguem evitar sanções ao petróleo iraniano e venezuelano por conta de transferência de um navio para outro, um comércio ilícito, mistura do petróleo. Então, os refinadores e outros compradores provavelmente podem também encontrar maneiras de superar os requisitos impostos. Então, eles podem buscar cartas de crédito
crédito de vários bancos ou usar várias subsidiárias para documentar os negócios. Enfim, existem várias formas, né? E as pessoas, a cada novo desafio, elas se adaptam. O mercado de petróleo está cheio de pessoas inteligentes, com fortes incentivos para burlar ou quebrar as regras. E se o teto de preço for imposto, a expectativa e a realidade podem ser diferentes, porque a teoria econômica colide com a realidade de um mercado que é dinâmico e muitas vezes confuso. Ainda assim, essa é uma opção melhor do que o embargo lá da União Europeia e a proibição de seguros. Se o teto de preço legalizar o comércio de petróleo com a Rússia, mas talvez não consiga garantir a cooperação total dos países, especialmente Índia e China. Esse teto de preço, de certa forma, é uma vitória parcial, porque evita o pior cenário, né, que é a escassez no mercado e, consequentemente, um enorme aumento de preço, mas provavelmente não vai reduzir drasticamente a receita da Rússia, que é o objetivo final, é o que se espera. Enfim, esses comentários são com base no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais e a gente por aqui vai acompanhando e vendo como essa história se segue. Desde o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, temos muito falado sobre sanções e quais os seus efeitos. No fim das contas, tivemos muitas sanções mais simbólicas do que realmente eficazes para trazer real dano à Rússia, porque o que realmente consegue afetar as receitas do país tem relação direta com o que eles vendem justamente de commodities. Esse plano europeu pode, por um lado, reduzir a dependência da Rússia, mas jamais podemos nos esquecer que, justamente nesse momento, quem está aumentando suas transações com a nação de Putin é justamente a China, que nesse enorme xadrez geopolítico fica mais reticente, né, não opina muito, mas deve estar ganhando mais do que todos os outros players juntos. Tal qual o emaranhado de situações que trouxe a esse ponto demorou tempo, acordos diversos e equívocos das mais questionáveis naturezas possíveis, sair disso também não será trivial. E convenhamos, quebrar a régua dos preços não funciona porque não é capaz de mudar nem a oferta nem a demanda de maneira realmente funcional. Isso valeu tanto para o tabelamento do leite ninho no plano cruzado, quanto vale agora para essa ideia recente da União Europeia. Vamos então nos despedindo do trio mais amado do Brasil. Muito obrigado, Raquel, por trazer essas atualizações, dessa vez com mais tempo, né? Na semana passada a gente tinha acabado todas as gravações do episódio e aí aconteceu o falecimento da Elizabeth II e depois tivemos que colocar o adendo e tudo, mas agora deve ter ficado um pouco mais claro para as pessoas o que acontece. Muito obrigado e te aguardamos aqui na semana que vem. É isso, pessoal. Por hoje é só. E eu falo com vocês na semana que vem, contando mais da previsão do tempo passada, que é o principal motivo pelo qual vocês escutam o Terraço Cast. Muito obrigado também, Renata, por trazer essa atualização a respeito dos juros, seja Estados Unidos, seja Europa, para que as pessoas que nos acompanham, talvez algumas até digam, pô, mas vocês já estavam falando disso, e se falarem isso, vamos ficar muito felizes, porque é sinal que estão prestando atenção no que a gente fala. Muito obrigado pela sua análise e te aguardamos aqui na semana que vem. Semana que vem eu volto com mais notícias no Boletim Internacional. Beijinho e até lá. E também muito obrigado, Fernanda, por trazer essa ideia que se a gente estivesse falando do Brasil nos anos 80 seria muito comum, mas falarmos do solo europeu pensando e efetivando isso parece até insano demais. Muito obrigado e te aguardamos aqui na semana que vem. Bom, obrigada por ter ouvido mais um episódio. Fico muito feliz de poder compartilhar detalhes e ouvir os comentários de vocês. Um grande abraço. Aí que você pensa, pô, Terraço esqueceu de novo da dica cultural. Não esquecemos não, mas quem será que vai dar essa dica no 338? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia! A dica cultural dessa semana é o WCast, podcast do histórico publicitário Washington Oliveto. A primeira temporada desse podcast conta aspectos da carreira dele, e a segunda, ainda mais espetacular, é uma série de entrevistas gravadas na própria casa dele em Ipanema. Pessoas como Boni, que é presente no rádio, na publicidade e praticamente o criador da TV como conhecemos. Ricardo Amaral, que é conhecido como o Rei da Noite. Jorge Benjor, que eu não preciso nem descrever, você já sabe. Roberto Medina, criador do Rock in Rio e muitas outras
outras peças do entretenimento de massa no Brasil e no mundo. E João Carlos Martins, que é um maestro de orquestra e também da superação da sua própria vida. Todas essas pessoas contam as suas histórias e suas trajetórias durante décadas. Cada episódio, especialmente da segunda temporada, representa uma imersão deliciosa por trajetórias de pessoas que, cada um à sua maneira, entregaram contribuição relevante ao país, sendo você uma pessoa que as conhecia ou não. Magistral, fica aqui a altíssima recomendação deste que vos fala, o podcast WCast que vocês encontram lá no YouTube. Gostou deste episódio ou do podcast? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos em uma curadoria semanal para você fica cada vez mais motivado conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Proseamos mais no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.